Argentina, pessoal, temos as eleições, hein? Uma pesquisa colocou Sérgio Massa à frente de Javier Milei no segundo turno para presidente. Nessa sondagem da agência Analogias, Massa, que aparece aí na tela, aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Milei tem 34%. A pesquisa ainda mostra 18% de indecisos e 6% disseram que não vão votar em nenhum dos dois. A sondagem também estima que Sérgio Massa vai conquistar parte dos votos dos candidatos que votaram o candidato que ficou em quarto lugar na primeira votação. No primeiro turno, o desempenho de Javier Milei ficou abaixo de tudo aquilo que era projetado nas pesquisas. Nesta reta final da campanha, Milei, que é de extrema-direita, recebeu o apoio da candidata que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, a Patrícia Bullrich. O segundo turno das eleições da Argentina está marcado para o dia 19 de novembro. Vai ferver com toda certeza e você vai acompanhar tudo isso com a gente aqui na CNN Brasil. Aliás, os conselheiros políticos de Sérgio Massa estudaram a disputa entre Lula e Bolsonaro para levar, né, Renata Goscini, como referência para essa corrida presidencial. Porque a gente tem muitos aspectos que acabam corroborando um pouco com o movimento. Corroborando não, mas que nos lembram o movimento brasileiro. Por exemplo, essa coisa de outsider, né? O candidato meio que fora da curva, que está aparecendo. Tudo bem que Bolsonaro já tinha mais de 20 anos de Congresso Nacional e tudo mais. Mas quais aspectos eles estão se apegando para tentar levar em conta a disputa por aqui? Elisa, quer dizer, a disputa por lá, não por aqui, por lá. Tem muitas similaridades e tem outras além dessa que você destacou. Isso ficou muito claro nessa apuração que eu fiz com o nosso diretor aqui de Brasília, Daniel Hittner. Dá uma olhada nessa história. Essa disputa que aconteceu aqui no Brasil entre Lula e Bolsonaro, ela foi estudada em detalhes, muito atentamente, por conselheiros políticos de Massa. E eles fizeram até uma exposição a Sérgio Massa sobre o que aconteceu aqui e o que fez Lula vencer. Por quê? Na avaliação desses conselheiros de Sérgio Massa, que é o candidato de esquerda, candidato peronista, a disputa brasileira, ela deixa diversas lições à campanha lá na Argentina, justamente na sucessão da Casa Rosada. O confronto, como você vinha explicando agora, é entre Massa e Javier Milei, que vem sendo comparado a Jair Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro declarou apoio a ele. Por quê? Porque ele tem uma agenda armamentista, ele tem uma visão conservadora, ele é ultra liberal, tudo isso vem fazendo com que os dois sejam comparados e ele tem esse aspecto do outsider. Aí, políticos que são muito próximos a Sérgio Massa, o que eles nos contaram, para mim e para Daniel? Que eles estão, sim, confiantes na vitória de Massa, mas vai ser, olha só, uma disputa muito parelha e decidida em pequenos detalhes, ou seja, exatamente nos moldes do que ocorreu aqui no Brasil em 2022. Essa análise da eleição brasileira, ela foi feita por Daniel Scioli, que é ex-governador da província de Buenos Aires e um cacique político ainda muito importante lá na Argentina. Ele hoje é embaixador da Argentina aqui no Brasil e ele é muito próximo a Sérgio Massa. Ele pegou e usou essa disputa entre Lula e Bolsonaro justamente para mostrar para Sérgio Massa que ele poderia ali antecipar alguns percalços nesse embate com o Milei, que se dá agora no segundo turno e, conforme todo mundo está dizendo, né, é basicamente uma nova eleição. A ideia ali na campanha de Sérgio Massa, para a gente entender nesse momento, é projetar a ideia de união nacional. E eles estão tentando esconder ao máximo a imagem do kirchnerismo, do peronismo, que são imagens muito desgastadas lá na Argentina nos últimos anos. Te lembra alguma coisa, Elisa? Porque essa é a mesma estratégia que foi explorada por Lula quando ele trouxe na campanha presidencial do ano passado a ideia de frente ampla. E ele passou a usar várias cores, lembra, na campanha, deixando de lado ali aquele vermelho do PT, deixando o partido um pouco de lado, porque o partido, afinal, ficou muito desgastado desde a Lava Jato. O que a gente teve nessa reta final agora, antes do primeiro turno ali na Argentina, Elisa, foi uma ênfase de Javier Milei, que a gente está vendo aí na imagem, na pauta armamentista, de costume, saindo um pouco da pauta econômica. Isso foi um alívio para Sérgio Massa, porque ele conseguiu sair da defensiva. Gente, Sérgio Massa é o ministro da Economia de um país que tem 140% de inflação. Então, você imagina como esse tema econômico para ele é difícil. E aí ele começou a explorar a campanha do medo de uma eventual eleição de Milei.
Essa estratégia, de novo, ela é muito parecida com a que foi adotada por Lula no ano passado. Ele explorou aquela ideia do risco à democracia, caso o Bolsonaro fosse reconduzido, tivesse mais 4 anos, recuperou vídeos de Bolsonaro, dele desdenhando da pandemia. Tudo isso também foi explorado. Então, o que aconteceu aqui está virando uma lição e tanto ali a ser estudada, no mínimo, e avaliada pelos candidatos lá na Argentina. Renata Agostini, fantástica. Digo mais, deveria recortar esse trecho que foi dito pela Renata e levar para os debates em faculdade, com a galera que gosta de política, porque você trouxe muitos aspectos aqui muito interessantes sobre essas similaridades, né, e angústias que a gente sente tanto lá quanto cá.